Abre ela no livro de Lucas. Estava olhando lá em cima, lá está tão diferente, lá em cima vaziozinho. Os nossos pleitos lá no retiro. Deve estar todo mundo com cara de camarão hoje, né? Esse solzão aí. Levaram o protetor solar. Olha, eu acho que não sei se usaram, não. Vamos ver amanhã. Deve estar tudo desmanchando de suor, correndo. O cara sua até dentro da piscina nesse calorzão aí, né? Lucas capítulo 5, versículo 1 até o 7. Palavra de Deus para o nosso coração, para a nossa vida. Beber bastante água, irmão, viu? Se hidrate bem. Toma água, toma água. Toma água, a gente tem que beber água. Já achou? Quem achou, diz eu achei. Bom de Bíblia, hein, gente? Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1. Aqui fala sobre a pesca maravilhosa. Quem não conhece, quem nunca ouviu falar. Diz assim: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Esse ele é Jesus. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Amém? Amém? Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Fecha tua Bíblia, fecha teus olhos. Querido Deus, fala conosco agora, Pai. Fala ao nosso coração. Nos chama, Deus, chama-nos pelo nosso nome. Nos chamas pelo teu Espírito, para que possamos ouvir a tua voz e responder ao teu chamado. Em nome de Jesus, através da tua palavra, fala ao nosso coração nessa hora. É assim que nós oramos a ti, meu Deus, e te agradecemos. Amém. Amém? Se assente, fique tranquilo, fique bem, fique em paz. Mas preste atenção naquilo que Deus quer falar conosco nesta semana, nessa noite, depois lá na célula. Já de manhã, Deus falou um pouquinho no nosso coração. A Bíblia é fantástica, é um livro fantástico. Um livro de histórias, histórias com H, histórias que foram vividas, vivenciadas por pessoas reais, pessoas como eu e você, com sonhos, com vontades, com desejos, com sentimentos, bons, maus, mas que viveram experiências extraordinárias, porque foram impactadas por Jesus, pela presença de Jesus, ou mais do que isso, pelo propósito que movia a Jesus. E neste texto, nós já lemos, eu creio que você já leu várias vezes, eu mesmo já preguei não sei quantas vezes sobre este texto, talvez até sobre isso que a gente vai compartilhar hoje, mas é impressionante a forma como que Deus faz, como que Deus age, como que Deus trabalha, porque às vezes nós não percebemos se não estivermos atentos,
Nós não percebemos o agir de Deus e a motivação de Deus em agir. A motivação de Deus em movimentar-se. A Bíblia fala aqui dessa história onde Jesus estava já iniciando o seu ministério. Era o começo do ministério de Jesus, ele estava começando a anunciar e alguns milagres ele já havia feito. Mas ele ainda não tinha formatado o seu grupo, o grupo dos discípulos. E formatando ou caminhando e se movendo, ele, aqui neste momento, ele encontra mais uma parcela, mais alguns homens que depois o seguiram e se tornaram seus discípulos. Mas quando foram encontrados por Jesus, eles não eram ainda discípulos, eles eram apenas pescadores. Homens simples, comuns, como eu disse no início, como eu e você, que tinham seus afazeres, tinham as suas tarefas, tinham as suas obrigações, e cumpriam com o seu dia como todos os dias. Para aqueles homens era apenas mais um dia de trabalho, era mais um dia de esforço, era mais um dia de dedicação, como eles faziam todos os dias, dentro da sua rotina diária de buscar o pão de cada dia, dentro da sua rotina diária de buscar o sustento para a sua casa, para a sua família. Esse era mais um dia, ou melhor, mais uma noite, porque eles passaram a noite toda pescando. A Bíblia diz, o próprio pescador, ainda pescador, depois discípulo, ele fala com Jesus e ele relata isso: pescamos a noite toda, nos esforçamos a noite toda. Era só mais uma noite, mais um dia em que as coisas não aconteceram da forma que ele imaginava. Mais um dia em que os planos não deram certo. Era só mais um dia de tristeza, de frustração e de fracasso. E Jesus, que não tinha nada a ver com isso, olha aqui, irmão. Jesus que não tinha nada a ver com o fracasso ou com o momento deles, porque Jesus não estava procurando nada naqueles homens. Jesus estava fazendo aquilo que Deus lhe deu a fazer. Ele estava começando o seu trabalho, começando o processo de evangelização, porque ele já tinha, como começa o texto dizendo, uma multidão. Já havia uma multidão que o cercava, uma multidão que o apertava, uma multidão que o oprimia, porque queria ouvir de Jesus, queria alimentar-se da palavra, talvez ávidos em ser abençoados, talvez doentes, pessoas que precisavam do toque divino de Jesus. E Jesus estava ali cumprindo o propósito de Deus aqui na terra, o propósito de Deus para a sua vida. Porque Jesus, ele não se movia por necessidades. A Bíblia diz que a multidão apertava, e porque a multidão apertava, ele olhou e viu 2 barquinhos que estavam ali na beira do mar. Então, para o propósito dos céus, do qual Jesus estava imbuído, aqueles barcos serviriam bem, porque ele entrou num dos barcos. Mas ele não entrou para fazer milagres. Jesus não entrou no barco para produzir uma grande pesca. Jesus não entrou no barco porque aqueles homens precisavam resolver os seus problemas. Jesus não estava ali para resolver o problema dos pescadores. Jesus estava ali para cumprir o propósito de Deus na sua vida ou aqui na terra. Então ele pediu para aqueles homens que afastassem o barco um pouco. Não para pescar, mas porque ele precisava falar à multidão. Porque ele precisava dar continuidade ao projeto de Deus, de levar a salvação, de anunciar a salvação, de falar do projeto de Deus eterno de salvação, o qual envolvia a sua estada aqui na terra e depois o seu sacrifício lá na cruz, o sacrifício vicário, substitutivo. O objetivo de Jesus ali era o propósito. Deus não se move por necessidade. Deus não se move porque temos uma necessidade ou porque precisamos de alguma coisa. Não podemos chamar a atenção de Deus oferecendo as nossas necessidades.
Não podemos chamar a atenção de Deus chorando, reclamando, dizendo o quanto estamos sofrendo ou angustiados ou o quanto precisamos de uma ação divina. Deus não se move segundo as nossas necessidades. Deus só se move pelo seu propósito ou propósito de Deus na nossa vida. É o propósito que atrai o olhar de Jesus. É o propósito que atrai a atenção de Jesus. Jesus encontra aqueles homens lá frustrados, decepcionados, sim, mas ele não foi chamado pela necessidade dos homens, mas pelo interesse dos céus em trazer e levar a salvação à multidão que o apertava. Era o propósito. O barco serviria bem, aqueles homens serviriam bem. Era o propósito de Deus, e os homens estavam no caminho do propósito de Deus para a terra, para os homens, para a humanidade. Então Jesus entrou no barco, e Jesus usou porque aqueles homens cederam graciosamente e pacientemente ficaram aguardando Jesus falar à multidão. Eu não sei porque a Bíblia não diz qual foi a mensagem de Jesus. Eu não sei porque a Bíblia não diz o que foi que Jesus pregou. Mas provavelmente não foi rápido. Provavelmente não foi simples, foi uma mensagem profunda. Talvez algo que ele já falou em algum outro texto esteja escrito. Talvez algo que a gente já conhece, quem sabe ele contou alguma parábola. Quem sabe Jesus falou ali da pescaria, homem, pescador, porque depois ele fala para Simão Pedro, vocês serão pescadores de homens. Quem sabe Jesus falou sobre pescaria, falou sobre pesca, falou sobre pescar e ser um pescador do reino dos céus. Eu não sei qual foi a palavra, mas aqueles homens esperaram pacientemente, sem uma expectativa. Talvez daquilo que Jesus ia fazer, sem imaginar o que Jesus faria. Não havia expectativa nenhuma naqueles homens de que eles sairiam dali com os barcos cheios. E o próprio pescador testifica isso quando Jesus dá ordem. Ele disse: Senhor, nós pescamos a noite toda. Jesus se aproximou daqueles homens imbuído de um propósito. E por conta do propósito dos céus, Jesus usou o barco. E porque Jesus usou o barco, o propósito continuava. E Jesus depois encontrou naqueles homens corações desejosos. Enquanto ele estava no barco, ele falava, e os homens emprestaram o barco, e aquilo queimava no seu coração. Jesus convidou-os a participar do projeto eterno dos céus, quando ele disse: não temas, vocês agora serão, de agora em diante, serás pescador de homens. Jesus lá encontrou homens disponíveis, dispostos, que estavam ali almejando alguma coisa a mais do que apenas viver as suas rotinas diárias, que almejavam alguma coisa mais do que apenas correr contra o tempo, que almejavam um pouco mais do que apenas viver um grande milagre. Porque Jesus, quando encontra aqueles homens, ele decide usá-los. Ele decide atraí-los, ele decide chamá-los. Eram os primeiros discípulos, Simão, Pedro, o famoso Pedro Zelote. E os outros discípulos que estavam ali, pescadores. Jesus transforma a vida daqueles homens naquele dia. Jesus muda a vida, a história daqueles homens naquele momento. Porque eles tiveram um encontro com Jesus e o propósito queimou no coração e eles entenderam e aceitaram. Olha aqui, irmão. Só havia um porém. Porque a forma com que Jesus encontrou aqueles homens, e eu sempre digo aqui, não digo, que Jesus usa a qualquer um, mas não usa de qualquer jeito. Eram homens que serviriam bem. Eram homens que precisavam, sim, que teriam uma utilidade grande no reino de Deus e naquilo que Jesus estava fazendo e na igreja que estava sendo implantada.
Mas era preciso ainda mudar alguma coisa na vida daqueles homens. Porque aqueles homens estavam ali. Jesus encontrou eles num dia difícil. Jesus os encontra num momento ruim, não era o melhor dia. Não era o melhor momento. Não era um dia de empolgação, não era um dia de alegria. Não era um dia em que as coisas estavam bem, muito pelo contrário, era um dia em que tudo estava mal, a coisa não estava boa. Eles estavam vivendo um dos piores dias da sua vida. Jesus encontra uma cena de total desesperança, porque os pescadores não haviam pescado nada. Desesperança. Estavam desesperançados, mas quando Jesus chegou, ele lhes devolveu a esperança. E o que era para terminar, tragicamente terminou com alegria e prosperidade. E um chamado no coração. Jesus está procurando, como ele procurou aquele dia, ele ainda está ao nosso meio. Procurando homens e mulheres que têm um coração disponível, que têm um coração desejoso, que querem fazer parte, estar envolvidas no projeto eterno de Deus, no projeto eterno de salvação, mas que talvez por algum motivo estejam passando um dia mal. Talvez por algum momento estejam passando um momento difícil, como esses homens estavam, desesperançados, sendo ali vituperados, buscados, atingidos por aquilo que eu chamei de ladrões da esperança. Deus nos busca não porque Ele quer resolver os nossos problemas. Deus nos busca e resolve os nossos problemas porque Ele tem um propósito eterno na nossa vida. Porque tem algo a fazer, Ele está fazendo, Deus está fazendo, Jesus estava fazendo. E Ele encontra aqueles homens num dia difícil. Eu quero falar sobre os ladrões de esperança. Porque Jesus está chegando, Ele está chegando na nossa casa, Ele está chegando na nossa vida. E às vezes nós, diferentemente daqueles homens, não conseguimos vencer a desesperança. Porque aqueles homens estavam em um dia difícil, de extremo fracasso, o primeiro ladrão da esperança, o fracasso. Jesus encontra homens fracassados, verdadeiramente fracassados. Porque o discípulo ou ainda pescador, ele fala para o Senhor, Senhor, nós pescamos a noite inteira. A noite inteira. Nós já pescamos a noite inteira, nós nos esforçamos a noite inteira, nós nos dedicamos a noite inteira, nós usamos todo o nosso conhecimento, nós usamos toda a nossa expertise, nós fomos em todos os locais, os melhores locais de pesca, usamos as melhores técnicas de pesca, eram homens profissionais de pesca, e ainda que eles se esforçaram e usaram tudo que tinha, eles fracassaram. Fracassados. É difícil quando Jesus nos encontra neste momento. É difícil dizer sim para o Senhor quando Ele nos encontra fracassados. Quando a gente luta de verdade, quando a gente se esforça de verdade, quando a gente tem uma boa intenção, uma boa vontade, começa animado, se esforça e se dedica e usa tudo que temos e fazemos da melhor forma e caprichamos naquilo que fazemos, mas o resultado final é ruim. Mas o resultado final é negativo, então o fracasso traz para nós desesperança. Ele rouba a esperança. O fracasso é um ladrão da esperança. Quando nós não temos mais vontade de continuar, quando nós não temos mais vontade de permanecer, quando pensamos talvez que não somos capazes, que não conseguimos, que não temos a aptidão necessária, que não temos as condições necessárias, porque o fracasso, ele nos diz que nós não podemos. O fracasso, ele diz que eu não consigo, ele fica me envergonhando. E às vezes, quando estamos fracassados, envergonhados, o Senhor Jesus chega no dia do fracasso. E porque fracassamos, talvez nós rejeitamos o chamado de Cristo. Nós rejeitamos o chamado de Deus. Porque estamos demasiadamente frustrados pelo nosso fracasso. Mas eu queria de verdade resistir ao pecado e eu fracassei.
Mas eu queria de verdade buscar mais a Deus. Eu fracassei, mas eu prometi para mim mesmo que agora seria diferente e voltou a ser a mesma coisa. O ciclo se repete, é um ciclo interminável de promessa, fracasso, promessa, fracasso, promessa, fracasso, promessa, fracasso. E eu tentei de verdade, e às vezes se esforça de verdade, e eu busquei de verdade, a intenção era real, mas mesmo assim não deu, não consegui, eu fracassei. Aqueles homens estavam fracassados, e o fracasso era uma verdade na vida deles. Num dia difícil, pensando talvez o que eu vou dizer lá em casa, como que vai ser as coisas agora, como que vai ser o nosso dia, como que a gente vai trazer o sustento. O fracasso que traz desespero, o fracasso que traz angústia, o fracasso que traz incerteza, o fracasso que produz o medo. Homens fracassados que falharam com toda a sua expertise, com toda a sua vontade, com toda a sua força, não conseguiram. Jesus encontra homens fracassados. Mas como eu disse, Jesus usa qualquer um, mas não de qualquer jeito. E porque Jesus tinha um propósito, ele não se move por necessidades, mas ele se move por propósito. Ele encontrou naqueles homens, embora fracassados, corações desejosos de viver algo novo e diferente em Deus. E então ele decide, faz uma proposta, e depois que ele usa aqueles homens gentilmente, olha aqui, irmão. Perceba que Jesus não teve pressa. Jesus não teve pressa em produzir nada. Jesus não teve pressa em fazer milagre. Jesus não teve pressa em agir em favor daqueles homens, porque ele não se aflige pelas nossas demandas. Mas ele se move única e exclusivamente por propósito. Havia um propósito de Deus. Aqueles homens passariam a fazer parte do propósito dos céus. Então Jesus olha para aqueles homens e no seu íntimo ele pensa: eu preciso de um milagre. É preciso fazer um milagre porque estes homens fracassaram. Eu preciso fazer alguma coisa porque esses homens estão entristecidos, angustiados, desanimados, envergonhados. O fracasso consome o coração, entristece a alma. Então Jesus disse: vai ao mar e lance as suas redes. E aqueles homens, mesmo fracassados, porque Jesus deu uma palavra, ele disse: Senhor, nós tentamos a noite inteira e não apanhamos nada. Tentamos a noite inteira e somos uns fracassados. Mas porque o Senhor está mandando, então nós lançaremos a nossa rede. Eles lançaram as suas redes. Você sabe o resultado, as redes se encheram e elas rompiam. E depois eles não entendiam o que estava acontecendo, mas Jesus, ele não estava resolvendo o problema daqueles homens. Jesus estava preparando aqueles que seriam os seus discípulos para andar do lado dele, porque eles precisavam saber que se Jesus está no barco, tudo pode acontecer, que eles não precisavam das suas competências, não precisavam da sua capacidade, não precisavam daquilo que eles tinham ou sabiam, porque quando Jesus está no barco, ele mesmo é suficiente. Jesus é suficiente. Mesmo usando toda a sua habilidade e conhecimento, eram profissionais de pesca. Mesmo sentindo a vergonha do fracasso, sob a palavra de Jesus, eles lançaram as suas redes. O propósito, irmão, o propósito, ele traz o milagre. Quando nós estamos vivendo o propósito, quando Deus nos encontra, quando nós aceitamos, quando nós permitimos que Jesus entre no nosso barco, nós passamos a fazer parte do propósito, nos envolvemos no propósito dos céus, que é saquear o inferno e povoar os céus. Quando estamos envolvidos no propósito, então o milagre está do nosso lado. Então o milagre está chegando. Então, a qualquer momento, Deus vai fazer um milagre. Não porque precisamos de um milagre, mas aqui porque o milagre revela
que Jesus está no barco. O milagre revela que Jesus está no comando. O milagre revela que nós estamos andando no propósito, que nós estamos servindo segundo o propósito. A esperança voltou no coração, eles venceram o fracasso. O segundo ladrão da esperança, que eu coloquei aqui, chama-se cansaço. Meu Deus, como eu falei disso nos últimos dias. Cansaço. Depois de uma noite toda de esforço, já não tinham mais forças para continuar. O cansaço nos faz, às vezes, desistir de acreditar. Olha aqui. Cansaço. Você acha que esses caras não estavam cansados? Eu acho que eles estavam moídos. A gente vai pescar aí para se divertir, só para brincar, porque a gente é pescador de brincadeira, né? Passa aí uma tarde, não é nem à noite, vai de dia. Só sentadinho, comendo um lanchinho, um salgadinho, tomando um cafezinho às vezes, um guaraná. Não é, Geraldo? Prepara as varinhas, joga lá, senta numa cadeirinha, num banquinho. Fica lá de boa, só coringando. Passa o dia inteiro, quando volta para casa, meu Deus, parece que descarregou um caminhão de cimento. Cansado. Só pescou. Às vezes nem pegou nada, né? Porque também pescar não é pegar peixe, é diferente. Vamos se defender aqui, né, Geraldo? Pescar não é pegar peixe, vai lá na peixaria e pega o peixe. Pescar é outra ciência, é outro negócio. Nossa pesca de lazer, mas a pesca deles não era de lazer, não. A pesca deles era à noite. Era com os seus barcos, com as suas redes, com remo, com dificuldade. Era extenuante, era pesado, era um serviço pesado, difícil. Exigia deles a noite toda, ele disse, nós pescamos a noite toda, era com redes, lançava a rede, puxava a rede, jogava a rede, puxava a rede, remava o barco para lá, trazia para cá, ajeita aqui, ajeita ali. Uma carga horária extenuante, um serviço extenuante, cansativo. E eles chegam de manhã, eu acredito que um pouco mais cansados, porque conforme a noite avançava, eles se esforçavam um pouco mais, se dedicavam um pouco mais, a noite avançava e eles não pegavam nada, então vamos mais uma vez, vamos tentar ali, vamos tentar no outro lado, sempre naquela última chance, aquele último momento, aquele último esforço, porque não pegou nada. A angústia já vinha no coração, a tristeza, o desespero, então vamos nos esforçar um pouco mais. Eu acredito que naquela manhã, quando Jesus encontra aqueles homens lavando as suas redes, eles já estavam cansados demais. Cansados demais de uma noite exaustiva de esforço. Uma noite exaustiva de tentativas e tentativas. Cansaço. Às vezes o cansaço, ele rouba a nossa esperança. Porque o cansaço, a fadiga, ela nos tira o desejo de continuar. O cansaço, a fadiga, ele nos tira a vontade de ir adiante, de retomar o trabalho, de fazer de novo. Agora eu estou cansado. Agora eu estou cansado, eu preciso descansar. Agora eu estou cansado, eu preciso parar um pouco. Agora eu estou cansado, eu preciso recuperar as minhas forças. Mas alguma coisa aconteceu com aqueles homens, porque mesmo cansado como eles estavam, algo os motivou a voltar ao mar alto. Quando Jesus disse, vai ao mar alto, lança a sua rede. E o homem que era pescador e depois se tornou discípulo, no seu coração queimava, porque era Jesus quem falava com ele, na expectativa de que Deus estava preparando algo, porque ele deu uma palavra, ele testemunhou dizendo, Senhor, eu pesquei a noite inteira, eu não peguei nada, mas porque o Senhor está dizendo, nós vamos voltar e vamos nos esforçar de novo. Alguma força, tiveram força para ir mais uma vez, tiveram força, a força foi renovada, o ânimo foi renovado, a vontade foi renovada, apenas porque ouviram Jesus falar uma palavra e a força voltou, uma palavra e o ânimo foi restaurado, uma palavra e o desejo acendeu de novo, porque Jesus disse, vinde a mim,
Vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cansaço, irmão. Existe uma solução para o cansaço, às vezes o cansaço emocional. A fadiga emocional, eu já tentei, eu já busquei, eu já quis, eu já fiz, eu estou cansado. Eu estou cansado de resistir ao pecado. Eu estou cansado de me manter fiel, eu estou cansado de ficar firme, eu estou cansado de servir Jesus, eu estou cansado do discipulado, eu estou cansado da liderança, eu estou cansado do chamado, eu estou cansado. E, irmão, estar cansado não é pecado, irmão, porque o cansaço é inerente ao trabalho. Qualquer que trabalha estará cansado. Não é pecado estar cansado, mas também cansaço não é motivo para a gente desistir. Cansaço não é motivo para a gente parar. Olha aqui, irmão, olha aqui para mim, preste atenção. Sabe como é que a gente age às vezes, e algum de nós agiríamos se estivéssemos no barco com Jesus? Volta para o mar, volta a pescar. Ah, Senhor, mas eu estou tão cansado. Eu já pesquei a noite inteira, eu já me esforcei, faz 15 anos que eu estou nessa igreja. Faz 20 anos que eu vou na igreja. Faz 30 anos que eu sou líder de célula. Faz 27 anos e meio que eu prego o evangelho. E eu estou cansado, Senhor. Agora à noite, vamos fazer isso amanhã. Dá um tempinho para nós descansar, Senhor. Voltar para o mar agora. Os braços não aguento mais. Aqueles homens não pediram um segundo para descansar. Eles não pediram um momento, uma hora. Eles passaram a noite toda carregando. A noite toda puxando rede. Olha aqui, irmão. Mas porque a fé acendeu no seu coração quando Jesus disse: volta para o mar e lança as suas redes. Eles disseram: Senhor, já que o Senhor está mandando a gente volta, é porque eles não optaram em descansar, mas em permanecer. As suas redes voltaram cheias. A Bíblia diz que elas se rompiam com a força que eles tinham ainda. Chamaram outro barco e encheram ambos os barcos. Porque o Senhor que nos chama, Ele garante, Ele nos sustenta, Ele nos alimenta, Ele nos fortalece, Ele renova as nossas forças, Ele restaura o ânimo, renova o vigor. Uma palavra apenas basta para que a gente possa voltar ao mar e viver o milagre que está chegando por conta do propósito do Senhor na nossa vida. Uma palavra, irmão, e o cansaço foi embora. Uma palavra, fé no coração, e eles desprezaram o cansaço. E eles desprezaram a fadiga. E eles desprezaram o momento mau, desprezaram o dia ruim. Jesus estava no barco, ele deu a ordem, ele lançou a palavra, então a gente vai voltar feliz, animado, porque se Jesus deu a ordem, algo ele vai fazer, vai acontecer. Vai acontecer. Às vezes um grande milagre vem após uma jornada extenuante de aparente improdutividade. Mesmo cansados, sob a palavra de Jesus, lançaram as suas redes. Mesmo cansados. Esse dia eu falava com alguém sobre estar cansado. E eu falei para ele que há duas formas de a gente descansar lá no quarto. O lugar de descansar, às vezes, é no nosso quarto, mano, na nossa cama. Duas formas de usar a cama para a gente descansar. A primeira delas, é claro, é em cima, né? Você deita, estica as canelas e dorme que é uma criança. Meu Deus, como descansa. Quando o cansaço é físico, o cansaço do corpo, depois de um dia de trabalho, né? Você deita lá, depois de um banho, uma jantinha, como vai ser daqui a pouquinho. Você deita na cama, parece que abraça. E agora, só amanhã, até amanhã. Em nome de Jesus, vai ser um sono bom reparador essa noite, amém? Recebe aí, recebe aí. Mas tem cansaço, irmão, que não resolve em cima da cama. Quando a fadiga é emocional, quando a fadiga é no coração, é na alma. A gente resolve na cama, mas não é em cima, daí é do lado.
Você dobra os teus joelhos ao lado e fala com Deus. E o Senhor refrigera a nossa alma. Guia-me pela vereda da justiça. E encontramos descanso e paz verdadeiro e ânimo no Senhor Jesus, que sara o nosso coração. Duas formas de descanso. Uma palavra e o ânimo volta. Uma palavra e a força restabelecida. Uma palavra e a visão é alinhada. Uma palavra e eu estou preparado. Uma palavra e eu estou pronto para voltar. Uma palavra e eu estou pronto para recomeçar. Uma palavra e eu já quero ir mais adiante. Uma palavra e eu vou continuar. Porque o cansaço não pode vencer aquele que tem a palavra do Senhor no seu lado, no seu coração. Cansaço que é ladrão de esperança. Para de reclamar. Estou cansado, está cansado, descansa. Ou ouve a voz do Senhor e renova as suas forças. Porque os que esperam no Senhor, como é que diz o versículo? Vai de novo. Porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Os que esperam no Senhor, irmão, é a Bíblia, é a verdade. Aqueles homens, depois de uma jornada extenuante, eles encontraram em Jesus a força que eles precisavam para voltar no mar e viver um milagre. Havia um propósito de Deus, então o cansaço não poderia vencer. Havia um propósito de Deus, então o fracasso não poderia vencer. Havia um propósito de Deus na vida daqueles homens. Jesus precisava revelar-se. E ele se revelava para aqueles homens que seriam os seus discípulos. Então, o cansaço, o fracasso não poderiam vencer, mas tinha mais um problema. E é o último para hoje, que chama-se tempo esgotado. Estamos quase nessa aí agora, no culto já. Tempo esgotado. Acabou o tempo. Olha, eles entendiam que o tempo já havia acabado e de fato havia. Mas Jesus é o Senhor do tempo. Senhor, nós pescamos a noite inteira. Sabe por que eles estavam lá na beira da praia lavando as redes? Porque o tempo de pescar já tinha acabado. O tempo de tentar fazer alguma coisa já tinha passado. O momento oportuno para que eles pudessem ter sucesso em alguma coisa esgotou-se. O momento não era mais oportuno, não era mais horário de pescar, e então eles decidiram parar. Eles vamos parar que agora já amanheceu, não é mais horário. O tempo passou, as horas passaram. Não adianta a gente ficar tentando, porque agora o tempo esgotou-se. Senhor, nós pescamos a noite inteira, mas não pegamos nada. E Jesus diz que não tem nada a ver com isso. E Jesus que não se importa com essa besteira nossa de tempo esgotado, o tempo passou, se fosse outra hora, se fosse outra época. Olha, irmão, que loucura que esses caras fizeram, porque Jesus estava no barco. Jesus estava no barco e deu uma ordem, eles não estavam nem aí, era dia, já não era mais horário de pescar. E Jesus disse, vamos para o barco. Eles disseram, vamos para o barco, vamos para o mar, vamos para o mar. O tempo não é oportuno, mas Jesus deu a ordem. E às vezes nós temos essa mania de ficar olhando para o tempo, olhando para as condições do tempo, para as circunstâncias à nossa volta. Deus está ali, deu uma ordem, Jesus está se revelando. E a gente fica olhando para os lados, medindo o vento, olhando a temperatura da água. Será que não vai chover? Será que vai dar certo? Mas agora o tempo já passou. Se o Senhor tivesse chamado antes. Jesus, se o Senhor tivesse vindo antes. Se o Senhor tivesse vindo algumas horas antes, nós tínhamos mais chance. Aí, meu Deus, aí, se Jesus me chama antes, eu ia. Jesus me chama um tempo atrás, eu tinha mais força, eu estava descansado, eu estava animado. Agora já acabou. Agora o tempo passou.
Não, Jesus não está nem aí para o tempo, porque Ele é o Senhor do tempo. Ele não precisa de circunstâncias favoráveis, porque Ele cria as suas circunstâncias. O momento é dele. É milagre, irmão, é fora de tempo. É milagre, é fora de hora. É milagre, é no tempo dele, qualquer tempo, no momento dele, quando ele decidir. É milagre, é sobrenatural, é algo diferente, é o propósito dos céus, e se o propósito dos céus está em jogo, então o milagre vai acontecer no momento em que tiver a acontecer. Vai ser, as coisas serão da forma que ele decidir que são, não porque nós temos uma necessidade, mas é porque nós estamos vivendo o propósito dos céus aqui na terra. Não tem tempo oportuno, irmão. A Bíblia diz: pregue em tempo, fora de tempo, inste, fale. Não há um tempo apropriado, não há um momento apropriado. Ah, mas se fosse quando eu era mais jovem. Ah, se fosse lá no começo. Ah, se fosse antes. Se fosse quando eu era solteiro. Ah, se fosse quando eu era melhor. Ah, não, é muito cedo. Se for lá, amanhã. Ah, irmão. Ó, nós lá dentro do barco. Jesus ali, um milagre acontecendo. Lança a rede. Ah, Senhor, mas agora não. Amanhã. Vou voltar amanhã. Ou dá ordem só para nós amanhã. Olha aqui, irmão. Está escolhendo o tempo, não, viu? Ah, Senhor, não, eu entendi. O Senhor me chamou, não, eu acredito, o milagre vai acontecer. Mas amanhã eu vou. Ano que vem. A próxima escola, daí eu vou me matricular. No próximo encontro com Deus. Agora não. Estou preparado para isso. Não estou pronto para isso. Tem que esperar um pouquinho. Oh, Jesus chegou, nem me preparei. O Senhor nem avisou que vinha. Já chega, vai entrando, já vai dando ordem, já vai mandando. Não, espera um pouquinho. Calma, deixa eu respirar. Tá opressivo esse negócio. Tá opressivo. E Jesus está ali, irmão. Lidando talvez com a gente. Fracassado, cansado. Fora do tempo, fora de hora. Parece que está tudo errado. Está tudo bagunçado, o dia não é bom, o momento não é legal, o momento da minha vida tá tudo do avesso. Jesus, para! E Jesus chega e diz: o propósito dos céus. Existe um propósito, e quando o propósito vem, se você aceitar o propósito, então vem fracassado, vem cansado, o tempo esgotado, não importa. Porque um grande milagre vai acontecer. Jesus não procurou aqueles homens para encher as suas redes. Jesus não procurou aqueles barcos para resolver o problema dos pescadores, para atender as necessidades dos pescadores. Não, Jesus estava ali cumprindo o propósito dos céus e mostrando, revelando àqueles pescadores que seriam os seus discípulos, que Ele só é suficiente. Que eles não precisavam do barco, não precisavam do momento oportuno, não precisavam das suas forças, não precisavam da sua automotivação. Jesus só é suficiente para aquele que está disposto a ingressar no propósito dos céus. Jesus só é suficiente. Jesus só é suficiente. Se Ele está no barco, se eu estou no propósito, se Ele me chamou, se Ele me deu uma ordem, então a hora é agora. Então o momento é esse. O dia é hoje. A hora é aqui, a partir de hoje, a partir de aqui, a partir de agora. Não há mais nada a esperar, porque o propósito não para. Bom, Jesus não para. Outro dia ele encontrou um menino rico. O propósito dos céus chegou na vida daquele menino. Jesus parou, olhou para ele, chamou a ele e disse: deixa tudo e me segue. Ele disse: Senhor, hoje não. Deixa eu ir lá enterrar os meus parentes. Jesus disse: não dá. Deixa para os mortos enterrar os seus mortos.
Outro menino, ele disse, larga tudo, vende tudo e me segue. E ele não quis deixar tudo. E Jesus fez o quê, irmão? Foi embora. Foi embora, e lá na frente ele chamou outro. E o menino ficou para trás. Não pense que Jesus vai ficar esperando, irmão. Quando ele chama, a hora é agora, o momento é esse. Quando ele chama, tem que ir, irmão. Não fique esperando, não acho que Jesus vai ficar esperando você resolver o teu problema, descansar um pouquinho, sarar da frustração, terminar a tua lista de pedidos. Existe um propósito. E o propósito move os céus. E o propósito move a Deus. E o propósito moveu Jesus aqui na terra. Porque ele só se movia quando o propósito estava em movimento. Porque o Filho do Homem veio para buscar e resgatar o que se havia perdido. Não há outra coisa que motive um milagre senão o propósito dos céus. Não há outra coisa que motive a aproximação de Jesus senão o propósito dos céus. Não há outra coisa que faça com que Deus olhe para nós senão o propósito que Ele tem para cumprir nas nossas vidas e através das nossas vidas. Não adianta ficar chorando para Deus as mazelas, não adianta ficar se vitimando. Não adianta ficar expondo as necessidades, irmão. Porque aqueles que estão no propósito, esses terão as suas redes cheias. Aqueles que andam segundo o propósito dos céus. Um milagre acontece no momento oportuno, em qualquer momento. Nunca para satisfazer, para encher as nossas redes apenas. Mas para que a gente possa entender que se Jesus está no barco, Ele só é suficiente. Fica em pé em nome de Jesus.